bem-vindos em mais um ContaCast, o podcast de contabilidade e negócios aqui da Contabyte. Hoje, nosso convidado especial é o meu amigo Edson da Digitrix. Edson, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu cara. Obrigado, Robinho. Edson é especialista, é mentor, mas é especialmente mentor de pequenas e médias empresas na área da TI, da tecnologia da informação. Aqui vai ser um bate-papo, mas vai ser, para você que está assistindo em casa, vai ser uma grande aula, uma grande mentoria para você entender o que é tecnologia dentro da sua empresa. Edson, bem-vindo aí, viu? Imagina, é um prazer imenso estar aqui com você, na sua casa novamente, aqui na Contabyte. E prazer imenso. Estamos Legal. aqui. Espero que quem esteja nos assistindo, que venha nos assistir, saia com alguns insights desse nosso bate-papo. Daqui a pouco eu vou perguntar quem é o Edson, o que o Edson faz, quem é o Edson como pessoa, mas eu gosto de falar principalmente primeiro o Edson como empresário. A Digitrix, o Edson, como você se definiria no mercado? A sua especialidade é resolver o que, aonde e como? Boa pergunta, Robinho. A gente fala muito em TI, né? Uhum. E a gente fica, às vezes, TI, o cara mais assim, que entende menos, imagine que TI é só um computador, ou só uma nuvem, ou só uma rede de cabo, né? E a gente sabe que não é nada disso, né, Edson? Não é não. A tecnologia eu gosto de comparar como o corpo humano, né? Nós somos, né, um ser todo integrado, né? Nós temos que estar tudo integrado. A tecnologia, para que ela funcione com a sua plenitude, para que ela consiga funcionar e entregar resultado, a tecnologia ela precisa estar integrada de uma forma coerente. Então, eu sempre digo que a Digitrix, a nossa empresa, ela é uma empresa de suporte e gestão estratégico de tecnologia da informação. E eu vou explicar isso. Todas as empresas que estão em crescimento, que está alavancando o seu negócio, ela sobrevive no começo, de qualquer jeito, com carinha da TI, né, serviços avulsos de tecnologia. Mas chega um momento da empresa... Que a gente fala que são os quebra-galhos do TI, né? Exatamente. Então chega um momento que você precisa olhar com mais seriedade para essa tecnologia. Mas deixa eu conceituar um pouquinho melhor o que é tecnologia da informação. Tecnologia da informação é o conjunto, né, de recursos computacionais que você tem dentro da sua organização, da sua empresa. Esses recursos computacionais, eles são os links de internet, os próprios computadores, impressoras quando ainda existem, quando, né, tem ainda no ambiente, as impressoras estão acabando, tudo digitalizado hoje, seus links de internet, enfim, todos os recursos computacionais que você tem dentro da sua empresa é a sua tecnologia da informação, inclusive em nuvem. Tem acabado muita impressora mesmo? Tem. Tem mesmo? Tem. Quantas impressoras você tem hoje aqui? Eu tenho uma, sempre só tive uma. Eu também só tenho uma lá dentro. E eu não sei nem pra quê. Cada vez imprime muito menos, né? Menos. Mas é uma tendência aí mundial. Total. Hoje em dia você não tem impressoras dentro das empresas, né? Antigamente era uma coisa absurda, né? O outsourcing de impressoras, lembra? Sim, então, lembro. todo departamento tinha uma impressora. Hoje em dia não faz mais sentido, né? Você tem impressora por N questões, inclusive ambiental, né? Sim. Então não faz mais sentido. Sustentabilidade. Exatamente. Né? Mas, Edson, vamos desmistificar o assunto, para quem assiste o ContaCast. A gente fala que aqui é contabilidade e negócio, quem assiste, ele quer entender. Quando eu falo em TI mesmo, eu preciso de um cara de TI, ou que é TI, ou que é um mentor de TI, um especialista em TI. O que é TI? A TI eu posso falar que é a parte do hardware, do software, que é a parte do equipamento, do sistema. Fala para quem está assistindo, porque às vezes o cara fala assim, eu preciso do TI, mas fica tão, às vezes, genérico para as pessoas, porque é tão óbvio, mas deixa de ser óbvio quando eu não estou como especialista e eu tenho um cara como você que vai conseguir falar para mim isso. Como eu disse, a TI é toda uma integração. Então não é só software e não é só hardware. É o conjunto das partes, inclusive sistemas operacionais, seja um Windows da Microsoft, seja Google, seja o que for, você tem a parte do software. Okay. E você precisa configurar junto com o hardware. Então, esse conjunto computacional que é a TI, porque é a tecnologia da informação. Né? Então, é o conjunto de tecnologia, é o conjunto de recursos que você tem que forma a tecnologia. Se o cara só conserta a máquina, só vende máquina, ele não é um especialista totalmente em TI.
Não, ele é especialista naquele pedaço. Né? O nosso papel, enquanto uma empresa de assessoria e gestão estratégica de TI, é pegar todos esses recursos computacionais e fazer eles funcionar de forma organizada. O que você está fazendo aqui na Contabyte, você tá fazendo todo o mapeamento do que eu tenho e você está ajustando para um modelo novo, né? Exatamente, para um modelo que você possa escalar. Né? Então você tem toda uma base tecnológica, ou seja, hardware, software, sistemas, tudo isso funcionando de forma adequada e complementar. Porque não adianta nada você ter um computador, por exemplo, né, para a pessoa que é mais leiga, um computador com alta performance, né, tudo funcionando perfeitamente, HD, SSD e a internet é lenta. Pô, ó, vou te falar, você deu um exemplo aqui que é clássico. Um dia veio um cara aqui e me ofereceu um link, uma internet da Vivo, não sei, não lembro que marca que era, Vivo, claro, empresa, que tinha 800 GB. Era um número alto, nem sei se isso existe. Aham. Mas era o mais alto que tinha. Aí o cara vendeu, instalou, eu fiquei super feliz, tá? Pô, agora eu tenho 800 gigas. Aí, quando fui começar a funcionar, o negócio continuou a mesma coisa. Aí veio um outro especialista e falou assim, olha, os seus computadores, eles são mais ou menos antigos. Então eles não vão conseguir absorver os 800 gigas que você comprou Sim, sim. Sabe por que isso, Robinho? Na TI nós temos uma frase que... Não, e aí você joga dinheiro fora, né? É. Porque você compra uma Ferrari e aí quando você vai ver, os seus mecânicos, eles não têm equipamento para trocar o pneu do Fusca, né? Exatamente. Na tecnologia nós temos uma frase que diz o seguinte, você é tão forte quanto o elo mais fraco. Então se você tem computadores bons e a internet é ruim, você vai ser limitado pela internet. Okay. Se você tem uma internet muito boa e o seu computador é ruim, mesma coisa. E quando você vai para o computador, para o PC ou para o notebook, é a mesma coisa. Se você tem lá muita memória, mas o HD é lento, você também vai ser limitado. Então você sempre é limitado pela parte mais frágil que você tem. É igual ao corpo humano. Então aquela parte frágil, ela não vai compensar a parte mais forte. Então você está limitado à parte mais fraca. Em termos de tecnologia, o limite sempre é o elo mais frágil ali. Então se o meu link de internet ele é lento, não adianta nada eu ter um computador super rápido que você vai ter uma navegação na internet lenta. Quer dizer, eu estou comprando gato por lebre, né? Você está, na verdade, porque novamente... Você está comprando uma coisa que você não vai usar, né? Toda TI precisa estar integrada, tem que ser coerente uma coisa com a outra. E a culpa não é nem do vendedor da internet que ele vendeu lá, ele não sabe se a sua máquina está compatível ou não. Porque a TI ela é contextual, eu preciso olhar o seu contexto. Então, será que o Wi-Fi, que velocidade que ele tem? Por exemplo, um erro muito clássico, o pessoal monta toda uma estrutura de recursos computacionais, computadores, link de internet, e os cabos de rede eles têm categorias. Se os cabos de rede for categoria 4, 5, ela só vai operar a rede, a velocidade, a 1 GB. Ah, tem isso também? Tem isso também. Porque os cabos têm as frequências dele. Então, se você joga todo um recurso computacional em cima de uma estrutura lenta, não vai funcionar também. Então, você tem que olhar o todo em termos de tecnologia. Mas vamos pro básico até avançar. Então, aí vamos lá, Edson. Se eu fosse montar uma empresa hoje, qualquer tipo de empresa, uma pequena empresa, uma média empresa, é melhor comprar notebook ou comprar uma CPU tradicional? Depende do seu projeto. Não tem uma verdade absoluta. Dá para poder você trabalhar nos dois modelos e até misto. Agora, se você trabalha num regime onde você trabalha mais home office, por exemplo... Aí o notebook... porque você tem que pensar no seguinte... portabilidade. Exatamente. O que define isso? Essa mobilidade. É muito mais fácil você pegar seu notebook de cima da sua mesa e levar do que você pegar uma CPU. Mas, teoricamente, se o meu regime não é o home office, nem o híbrido, ele é o totalmente presencial, você recomenda o notebook ou recomenda o... Eu ainda recomendo o notebook. Aqui é perguntas e respostas para o especialista, hein? Eu recomendo o notebook porque, olha só, se a gente olhar para a nossa história, o que nós passamos recentemente? A pandemia. Sim. Então, todos que não tiveram essa visão de ter um ambiente um pouco mais híbrido, eu não estou dizendo você ter todos os seus computadores notebook, mas ter um pouco misto isso, para que num caso de necessidade você possa não parar o seu negócio. Você vê a diferença. Eu te fiz uma pergunta técnica, você me deu uma resposta não técnica. Não. Você deu uma resposta de negócio. De negócio. Né? Você deu de negócio. De negócio. Essa é a diferença, né? Então, o que acontece? Quando você olha para a pandemia, que a gente, infelizmente, muitas empresas fecharam a porta porque não estava preparada para esse movimento.
né? Que era o quê? Trabalhar home office. Né? Então, as empresas elas estavam com tudo dentro do escritório. E como é que levava 100, 200 máquinas para casa? Não tinha estrutura, não tinha como fazer de uma hora para outra. Agora, existiam aquelas empresas, e é algo que eu sempre aconselhei para os meus clientes, trabalhar sempre com os dois modelos. Não trabalha totalmente, se fizer sentido, tem uma questão financeira, uma análise financeira envolvida aí. Mas sempre trabalhar num modelo um pouco mais híbrido. Eu tenho sim, de repente, CPUs para necessidades específicas, mas pessoas com mais mobilidade, que de repente você percebe que às vezes precisa trabalhar visitando o cliente, home office, trabalhe com notebook. Eu acho que é uma questão de olhar bem o contexto e ter uma visão do negócio, entender bem o negócio. Entendi. A tecnologia, não pode esquecer, ela é para suportar o negócio. Sim, entendi. Né? O negócio atual e a sua visão de futuro. A tua visão é uma visão de negócio, né? Tá certo. A Digitrix está há quanto tempo no mercado, Edson? E você está na capital, você está em São Paulo. Isso, São Paulo, nós estamos capital, na Avenida Angélica, em São Paulo, com a Paulista, lá em cima, que a gente chama a Paulistinha, né? Na última quadra da Angélica com a Paulista. Então ali se atende, vamos dizer assim, clientes renomados, não? Atendemos alguns clientes famosos, né? A gente, por questões de sigilo, a gente não pode citar todos. Alguns a gente pode citar, até por uma proximidade maior, como a gente atende a Top Term, da Araci, né? A gente toma conta de toda a TI deles. Atendemos, famosos, né? na TV, a Promoção Cruzeiros, né? Que fazem navios temáticos, né? São bem famosos aí com seus navios de cantores. Né? Atendemos eles. Atendemos de advocacia, eu posso citar um nome, o Carlos Touron, do Touron Advogados, porque eles têm vários cases com a gente, inclusive tem alguns depoimentos deles. Então tem alguns famosinhos aí que a gente atende que a gente acaba não podendo falar muito. A região favorece, mas a capacidade técnica é que Sim, sem dúvida. Predomina, né? É porque assim, né, Robinho? Para atender a advocacia, deveria ser para qualquer setor. Sim. Mas a base é a confiança, é igual a contabilidade. Sim, né? Sim. Então, primeiro você estabelece toda uma confiança e depois a competência técnica, é claro. E não é nem mais hoje a advocacia ou a contabilidade ou as empresas de turismo, como você falou, de comércio digital, como você falou. É muito... Quem mexe hoje, nós mexemos com dados, informações são de clientes, né? Sim, não somos nossas, né? Só que o faturamento não é meu, é do cliente. Sim. As notas de quem ele vendeu e de quem ele comprou não são minhas, são do cliente, né? Então os dados são sensíveis, né? Sim, sim. É uma questão de reputação, né? Que eu sempre falo. Às vezes os dados em si, eles podem até não ter tanto valor. Mas se eles forem vazados, por exemplo, para a internet, é reputação, né? É o nome da empresa que vai aparecer. Eu vejo muito advogado vendendo LGPD, proteção, vende lá a sua metodologia para a Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. E aí, o que a TI tem a ver com isso? O que a TI ajuda o advogado a proteger os dados da empresa? Tem tudo, inclusive é uma parece que são perguntas básicas, simples, e são... Mas quanto mais simples se a gente se expor de uma forma mais simples dentro de um podcast, de um conteúdo, a gente vai atingir mais pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. Porque às vezes até o cara que é muito inteligente, ele não tem a resposta do que é muito simples, né? Do que é muito óbvio. Né? Mas essa pergunta sua é muito interessante, porque às vezes são até brincadeiras que eu faço com alguns amigos advogados, né? Inclusive de LGPD. Porque são eles que vendem LGPD, né? E o que acontece? Eu sempre brinco, né? A LGPD é 50% TI e 50% jurídico. Eles falam, não. É 70% jurídico e 30% TI. Eu falo, não, é o contrário, é 70%. A gente fica nessa brincadeira. Por quê que a gente faz essa brincadeira? Porque, na verdade, a LGPD, ela determina, ela formaliza, né, os limites, as questões jurídicas. Sim. Perfeito? Mas é a TI que implanta. Somos nós que fazemos proteção de dados. Né? Então, efetivamente, quem controla se os dados vão ser vazados ou não somos nós. Então, quando a gente coloca boas políticas de segurança da informação, boas proteções de dados, você efetivamente você não vai ter dados vazados. Então, se tiver com boas políticas, é que normalmente a LGPD ela tem mais um olhar para dados sensíveis de pessoas físicas. Sim. Mas quando você olha para dados e faz uma blindagem, uma proteção de dados muito efetiva, você vai ter pouco problema com a LGPD. Você concorda? Concordo. Eu vou até avançar um pouquinho com você num assunto que é interessante. Já aconteceu no passado, aqui na minha região, Suzano, Mogi, etc.,
de escritórios de contabilidade terem, não só escritórios de contabilidade, mas outras empresas também terem os seus dados sequestrados. Aquela coisa que parece só na televisão, né? O cara sequestrou toda a sua base de dados e aí ele fala, beleza, você quer de volta? São tantos bitcoins que você vai ter que Isso. pagar. E aí o cara paga, não recebe de volta, ou paga e recebe, ou ele paga e recebe parcialmente, ou ele fala, não vou pagar nada, eu vou começar do zero. Isso é mais normal do que acontece, ou isso foi coisa do passado, ou isso ainda é uma coisa... Isso acontece todos os dias. Acontece todos Só os que dias? por que não aparece tanto? De novo, reputação. Reputação. Né? Então não dá para sair contando aí. Mas nós recebemos lá na Digitrix, no mínimo, É uma coisa desastrosa. uma vez no mês, alguém bate na porta, no mínimo, falando o seguinte: olha, vocês conseguem me ajudar? Eu tive os dados sequestrados, os caras acessaram. Aí vem uma informação bem importante, Robinho. O pessoal acha que porque está na nuvem, está seguro. E não tá. Não tá. O fato de você estar na nuvem é apenas você tirou os arquivos locais, os sistemas locais, e levou para um outro local. Tanto é que a Microsoft, ela coloca em letras pequenas que ela não garante backup de nada. Porque o backup é um serviço adicional onde você faz uma cópia de uma nuvem para outra Então, nuvem. quer dizer, quem tem o Office 365 ali, ou tem lá... Não tem backup. Ou tem o Drive lá do Gmail, não tem backup? Não tem backup. O fato de você estar na nuvem significa que você está numa estrutura de tecnologia boa. E aí eu tenho que fazer o backup Tem que fazer ali. o backup. Então você tem que ter uma cópia. Backup nada mais é do que uma cópia, né, com uma tecnologia específica para backup. Não é simplesmente só copiar e jogar. Você tem que ter uma técnica de copiar de um lugar para o outro, para você ter uma cópia que a gente chama de plano de contingência. E joga para uma outra nuvem Joga para outra ou joga nuvem. para uma No máquina caso, física? não, no caso da Digitrix, nós temos uma nuvem e nós fazemos backup de todos os nossos clientes de uma nuvem para outra nuvem. E esses servidores que antigamente existiam, meu sonho quando eu montei a Contabyte... Tem uma estrutura há em 15 casa. anos Né? atrás era ter um servidor da Dell. Um servidor da Dell e eu realizei meu sonho. Fui lá, comprei um servidor, paguei 20 mil reais. Nossa, fiquei tão feliz da vida. Aí, na sequência, arrumei um cliente, o Christian, cliente nosso até hoje, é especialista em TI. Ele falou assim, por que você comprou o servidor? Eu falei, não, porque eu preciso ter um servidor parrudo, uma coisa moderna. Eu falei, isso já tem uns 10 anos. Você jogou tudo fora, seu dinheiro. Eu falei, por quê? Não, meu filho, você nunca ouviu falar em nuvem? Eu falei, já. É nuvem, você tem que pôr tudo na nuvem. Aí eu falei, putz, isso foi antes da pandemia. Eu falei, caramba, você tá brincando, Christian? Ele falou, não tem mais servidor, pode jogar fora. E tanto é que acabei jogando fora o servidor, né, tecnicamente, porque não servia nem para máquina para utilizar. Na época ali, pelo menos os profissionais que me assessoravam não conseguiam transformar numa máquina... que fosse uma máquina... Um desktop. Um desktop, né? Não serviu. E aí eu perdi esse servidor, não sei nem onde ele foi parar aquele negócio, e aí foi tudo para nuvem, né? Então, servidor hoje presencial... Não, hoje 99% dos nossos clientes... Pode claro, acontecer de ter, né? Pode acontecer, e às vezes tem muitos escritórios ainda, seja de contabilidade, em qualquer tipo de empresa, que ainda tem... Por alguma crença, né? E assim. tem recursos internos, e alguns ainda não acreditam na nuvem. Você acredita, Robinho? Acredito. O cara não acredita, ele tem medo de... Embora ele já use e-mail há muitos anos, que está na nuvem, ele acha que os servidores de aplicativos deles, os RPs deles, o servidor de arquivos dele tem que ficar dentro da casa dele, de posse dele. Então, hoje 99% dos nossos clientes está 100% em nuvem. Né? A gente tem dentro do cliente só a estrutura de links de internet, algumas coisas que não tem jeito. Por exemplo, aqui você tem uma máquina aqui, porque precisa de uma máquina para controlar o podcast ali, por questões de velocidade, de tráfego, que não daria para fazer isso via nuvem. Que é uma célula diferente. Exatamente. Né? Então, mas de resto, é nuvem. Né? Não é questão de tendência, isso já há muitos anos deixou de ser tendência. É nuvem, não tem Você como sabe que mais. O sucesso da Contabyte por muitos e muitos anos ainda é o sucesso da nossa performance, né? E eu percebi que nos últimos meses a gente veio perdendo um pouco de performance na parte de TI, porque a gente começou a... coisas básicas. Tenho uma internet, tenho duas, tenho três, daqui a pouco as três não funcionam. Aí você precisa cabear alguma coisa e não dá para cabear.
aí você tem que procurar um cara aqui, outro ali. Sabe, você começa a buscar alternativas paliativas, né? Sim, Ações sim, sim, paliativas que não resolvem nada, né? sim. E minha grande virada foi quando eu fiz uma mudança radical e aquilo ali me deu um bom resultado. Sim, sim, E não é à toa que nós estamos conversando, que nós estamos fazendo um planejamento agora sim. dos Perfeito. próximos anos, né? Mas faz sentido, sabe por quê, Robinho? Não é Porque aqui, assim, a gente, de 2 anos pra cá, o crescimento foi 10 vezes maior do que a Sim, gente imaginava. sim. E TI não é o core. É. Então você vai acabando deixando, e não é algo que você domina. E se você não tiver alguém que cuida daquilo e que tenha visão de negócio, porque não basta só cuidar de TI, tem que ter uma TI É a gerida visão do com visão de negócio, negócio. isso, é. Né? Então, quando você tem alguém que começa a olhar para aquilo e te motiva. Não, quando né? eu te procurei foi por conta disso. Eu não queria alguém de TI. Eu queria alguém de TI, mas que entendesse de negócios, né? Então, entender que eu tô contratando um cara de TI, mas esse cara sabe que o meu produto final é eu conseguir ganhar tempo, otimizar tempo e ter mais lucro no Sim, meu alavancar o negócio, negócio, né? né? Potencializar o Potencializar negócio o negócio com tecnologia, é, com né? tecnologia. Porque para ser competitivo, para, né? Enfim, o mercado estar assim. Se você não faz isso, o concorrente, o outro está fazendo e a gente fica para trás. Então, usar a tecnologia de forma adequada é o A dica que você dá para o cara que está começando. Eu estou começando meu negócio, eu estou começando um escritório de advocacia, ou um escritório de contabilidade, ou uma agência de turismo. Tem ali 3, 4 funcionários, ou às vezes não tem nem isso. Tenho eu e mais um, mais dois. É começar da forma certa. E o que é começar da forma certa? Use sistemas profissionais. Não usa nada home. Né? Contrate, seja um advogado. Então, Seja um advogado. Que é profissional e o que é home? Explica. Quando você vai comprar qualquer sistema, se você perguntar, ou às vezes está até escrito lá, no caso da Microsoft, você tem o Microsoft Business Family. Ok. Então, já está claro que é familiar. Familiar. Então, mesmo você sendo um advogado, eu tenho poucos clientes que são... Já corre desse cara. Corre. Já vai lá, compra uma licença da Microsoft 365 Business. Começa certo. Porque vai pagar mais caro, mas vai ter mais resultado. Vai ter mais resultado, você já está preparado para crescer. Quer dizer, não vai pagar mais caro, né? Você vai investir já o seu dinheiro, investir da forma correta. Isso, né? E cria cultura. Porque investimento em tecnologia é questão de cultura. Uma vez que você tem o hábito já de começar certo, você contratou lá uma licença para você, é só eu e empresa. Contratei lá o 365 Business. Vi como é que funciona. Quando eu colocar o próxima pessoa, um sócio ou um funcionário, eu sei que só basta eu comprar mais uma licença. Então vai aumentar aquele investimento de 1 para 2 licenças. E eu tenho outro detalhe, você vai precificar isso. A sua estrutura, qual que é a forma de precificar corretamente? É com base na sua estrutura de custo. Mas você falou da cultura. Às vezes, via de regra, eu tenho lá um escritório, tem uma empresa de 10, 20 funcionários. E eles estão lá trabalhando de um jeito há muito tempo. E aí você percebe que o cara que está lá, ele não sabe o que é um drive, ele não sabe o que é um backup, ele sabe o nome do negócio, mas ele não sabe a função de cada coisa ali. A função do salvar onde, salvar como, que link colocar. Você também trabalha isso, porque também não adianta nada eu contratar tudo que é de melhor, mas quem está sentado para usar não entende o básico, sabe? Antigamente eu lembro que tinha os cursos, não sei se existem ainda mais hoje, mas quando eu era adolescente, para começar nesse trabalho, tinha lá aqueles cursos da Microcamp, não sei o quê. Microlins, que era o básico de TI, né? Uhum. Que era o básico e aquilo ali ajudava o cara a entender alguma coisa. Hoje isso praticamente acabou, né? Existe isso daí? Não sei. Mas essa pergunta sua é muito boa, né? Por que acontece? Dentro de todo o movimento que nós estamos fazendo, e você está acompanhando, né? De criar todo um ecossistema em volta da Digitrix, uma das coisas que tem nos preocupado é a questão de treinar os colaboradores dos empresários. Né? A gente já ajuda os empresários com isso, né, com a nossa equipe, mas eu quero, de forma intencional, criar o que nós estamos chamando de Digitrix Education, que é uma célula dentro da Digitrix para treinar os colaboradores dos clientes. Né? Exatamente. E não é só para PJ, é só para CNPJ. Ou seja, eu não vou criar um centro de treinamento para o mercado. É uma divisão dentro da Digitrix que é para apoiar e treinar, capacitar
esse funcionário do meu cliente, que na verdade vai ser o funcionário do futuro. Porque não tem ninguém preparando de forma adequada esses profissionais para o futuro. E o mundo está pedindo novos tipos de profissionais. Porque o cara fica falando muito assim, olha, você tem inteligência artificial dentro do seu escritório? O cara vai entrevistar um cara para um emprego, uma vaga de emprego e pergunta, Edson, o que você conhece de inteligência artificial? Aí você vai falar, conheço isso. Aí o cara senta na mesa, o cara não sabe o básico, o beabá, o arroz com feijão. Quer dizer, o cara tá falando do mais moderno que existe hoje, mas ele não sabe o básico. Não sabe. Que é a base para ele poder aqui ele ir bem. Robinho, às vezes o funcionário chega numa empresa, isso é muito comum, eu ouço o tempo todo isso, ele não sabe fazer um convite via e-mail do Outlook. Ele não consegue usar nem a agenda do Outlook, ou seja, do Gmail, da Microsoft, ele não consegue usar a agenda. Ele não tem o hábito de usar uma agenda para controlar o dia a dia dele. Então você imagina quanto de espaço não tem aí para a gente poder ajudar esses empresários. Então é ajudar ali na base, isso que você falou é muito importante. É dar os recursos para o colaborador, mas treinar ele, capacitar ele nesse sentido, para que ele saiba de forma consciente como ele está usando aquilo. A maioria chega nas nossas empresas, inclusive me incluo nisso, chega lá, eles são muito bons no que fazem. Um analista financeiro, um analista de marketing, mas eles não sabem operar a TI no dia a dia no básico. Porque ele acha que o básico é simples e não tem muita importância, né? E quando na verdade tem toda a importância do mundo para dar base no negócio, né? É porque a pessoa pode trabalhar de uma forma muito consciente e ela vai ter um nível de resultado. Agora trabalha na base da tentativa e erro, ela gasta mais tempo, ela é improdutiva, não funciona de uma forma que entregue valor no final do dia, né? Então fica aquela coisa confusa. Quando você tem boas tecnologias e as pessoas entendem como usar aquilo de forma correta, o resultado é outro. Porque a gente fala muito em TI, fala em tecnologia, fala em sistemas. Se a gente for falar em contabilidade, a gente vai falar mais. Hoje tem mais de 1000 sistemas. Pô, Nossa. Tem muito mais do que isso. Muito. Mas a gente vamos falar dos maiores, vai. A gente pegar o mercado de contabilidade, falar dos maiores sistemas para contabilidade, sejam eles os CRMs, captura de nota, de dashboards de contabilidade, a gente vai ter de 100 empresas no mercado, vamos dizer assim, são 100 empresas. E eu falo, minha empresa é hiper tecnológica porque eu tenho todas essas tecnologias, né? E aí eu vejo palestras por aí que eu já vejo o cara palestrando, falando em inteligência artificial, e o cara não usa nem dentro da empresa dele o que essa empresa de tecnologia, que eu falei que está no meio dos 100, tem para oferecer. E aí ele não tem o básico de trás, né? Que é para fazer tudo isso acontecer. Quando acontece isso, você consegue fazer isso? Você consegue pegar o cara que tem lá, que precisa fazer o arroz com feijão, para encontrar o que ele tem de tecnologia na empresa dele, e aí levar ele lá para a parte do IA e aí realmente ele performar? Você tem essa visão de negócio aí dentro do seu core na Digitrix ou não? Normalmente, o que a gente faz? Sempre é um diagnóstico, né? A gente procura entender, porque normalmente quando o empresário chega até nós, ele tem alguma dor. Então ele está percebendo que ele está falando de IA. Os e-mails estão sendo perdidos, a internet não funciona. Ele está falando de IA, ele está sentindo improdutividade. Uma coisa que eu sempre falo, tecnologia também tem retenção de profissionais, que você tem uma TI boa, bem organizada, as pessoas trabalham mais felizes, né? Então, normalmente... Que irrita, né? Não funciona, irrita, né? É máquina lenta. Imagina, você liga a máquina 10, 15 minutos para funcionar. Isso, quanto que você não perde na semana, isso no mês? aconteceu aqui, ó, comprar máquina na caixa, comprar um lote de máquinas da Samsung, e abrir as caixas, 4 máquinas, não funciona a câmera. E aí o cara fica nervoso ali porque a máquina dele não funcionou e a máquina é igual para todo mundo. Sim. Então, normalmente, o empresário... É normal isso também ou não? É normal. O empresário chega ali, então ele tem as dores dele.
E ele tá falando de IA, sim. E tá tudo bem. Ele tá buscando IA e tá fazendo Ele tem que falar, né? Tem que falar, e é a narrativa dele, tá tudo certo. Só que chega um momento que ele percebe que a potência que ele poderia ter com IA não é tão grande. Então, mas não é a narrativa dele, é a necessidade É. dele. Mas a necessidade dele parte da necessidade básica aqui. Sim, mas como ele não conhece isso aqui, ele não teve esse acesso por N motivos, né? Então ele tem aquele rapaz que ajuda ele internamente. Isso é muito comum, né? Às vezes tem uma empresa que fala assim para mim, Edson, eu tô aqui, o meu cara de TI tá há 15 anos comigo. E ele é muito bom. Ele é muito bom, né? O que eu faço, né? Como você me ajuda? Tenho várias formas de ajudá-lo, Claro. de verdade. Tem como ajudar e muitas das vezes manter até aquela pessoa ali dentro ali, né? Às vezes dá para combinar as duas coisas, às vezes não dá, né? Então, assim, ele não sabia. Então, ele foi levando a empresa dele, obviamente, ele foi focando no business dele, que tá tudo bem, tá tudo certo. Em algum momento, ele percebeu que tem alguma coisa que não tá rolando, ele não sabe o quê. Porque como a teia é igual a um corpo humano, onde tá doendo? O que tá acontecendo ali? Eu acho que esse mercado é um mercado que, assim, ele foi crescendo com pessoas que trabalhavam com TI como quebra-galho. Então, eu sou seletista, trabalho numa multinacional, trabalho numa empresa, e eu monto um CNPJ ali. Eu nem monto o CNPJ, eu começo a ajudar você no TI. E aí o cara vai contratando esse cara que o core dele não é o TI, mas ele tem um quebra-galho, ele contrata um quebra-galho para ele vai caminhando pro quebra-galho, né? É. E o quebra-galho vai... E o que eu gosto de falar muito é o seguinte... Não é isso o mercado, não é isso? É igual contratar a contabilidade ou advocacia. Eu quero, na verdade, um empresário de negócio, um cara de gestão, um cara com visão e que sabe fazer contabilidade. Não o cara que vai te entregar Não a o guia, cara né? que só sabe fazer contabilidade e não tem visão de negócio. Esse cara não vai me ajudar muito. Então, hoje, no momento que nós estamos, dependendo do momento da empresa, ela precisa de alguém que respire negócio, que respire gestão e que saiba também entregar aquilo que é o que ele promete entregar, que é tecnologia. Então, porque senão você vai chamar uma pessoa de TI, ele vai ser muito bitolado, ele só vai olhar para aquilo. Ele não olha para aquilo e fala, olha, Robinho, de acordo com o seu negócio, com o seu momento e com visão de futuro, que eu sei os seus movimentos, o ideal é isso aqui, ó. Essa decisão vai ser mais assertiva. Porque às vezes o cara de TI, ele toma decisões muito que está em cima da mesa agora. Preciso de um link de internet. Mas pensa um pouquinho, que contexto que nós estamos falando? É um link de internet para quê? Para onde? Né? De que forma? Para qual a ideia? É temporário? É permanente? É para um escritório que vai mudar? Imagina, daqui a pouco vou mudar daqui. Se você me fala assim, Edson, eu vou mudar do escritório daqui a 1 ano, as decisões de tecnologia mudam. Não são as mesmas decisões. Então, a pessoa de TI, ela tem que conversar com o negócio. Antes de qualquer decisão, eu tenho que entender o que você está pensando. Onde você quer chegar? Para que as decisões de tecnologia sejam mais assertivas. Porque senão eu estou tomando decisões de TI para cá e você está com o seu negócio indo para cá. Isso não vai dar certo. Sim. Né? Sim. Então é importante, eu sempre falo, TI e negócio, eles estão assim, ó, de mão dada, integrado. Tem que pensar, a TI tem que acompanhar o negócio. E o negócio tem que dizer para a TI para onde eu estou indo. Olha, TI, eu estou indo para cá, ó. Eu estou com esses processos, estou com esse movimento, quero crescer. Porque se dá o conflito, aí gera irritação na equipe, gera desgaste, gera falta de performance, gera perda de informação, gera tudo, né? Gera o caos, né? Exatamente. E a TI é para isso, é para te potencializar, ser o motor de crescimento do seu negócio, ser o viabilizador, porque às vezes você tem a ideia e a tecnologia vai te ajudar a implementar aquilo. Então, você ter uma estrutura de tecnologia bem como base, bem estruturada, ela vai te permitir muitos movimentos e às vezes movimentos mais rápidos, porque você já teve a base construída, né? Depois que a TI está bem construída, a base dela, para você colocar pequenos incrementos, fica mais fácil. Agora, fala um pouquinho de você, Edson. Nós estamos falando bastante de TI, mas fala para o Edson ser hoje o dono o CEO, o dono da Digitrix, qual foi o caminho dele ali? Como chegou para você a tecnologia da informação na sua vida e a caminhada até você estar hoje nessa condição de ser um cara de ponta, né? O que acontece? Eu, como muitos brasileiros, o meu pai veio da roça, nós viemos do interior do Paraná. Meu pai provavelmente vai assistir esse vídeo depois, ele assiste tudo. Qual o nome dele? É o Sr. Fernandes. Seu Fernandes. Ele assiste tudo que a gente produz, né? Ele e minha mãe, principalmente. E
Um abraço, um beijão, pai. E ele foi um cara muito corajoso, né? Então ele saiu do interior do Paraná e veio para São Paulo. Então eu cheguei em São Paulo com 16 anos. Você é de que cidade do Paraná? De Grandes Rios, interior do Paraná, depois de Londrina, bem depois de Londrina. E o meu pai veio para São Paulo com uma coragem que eu não sei da onde, né? A pessoa, nós tínhamos uma chácara lá, né? Um Era da terreno, lavoura lá. da lavoura. Ele vendeu aquilo e veio para São Paulo, Robinho. Não sei com que coragem. Então chegou em São Paulo, foi trabalhar aqui como zelador de prédio. É a coragem que muda a vida das pessoas, né? Exatamente, né? As duas coisas que eu mais acredito, né? No empresário, né? É a tomada de decisão e a coragem. A coragem. Então, ter coragem é algo que muda o ponteiro. Então, ele chegou em São Paulo com 16 anos. Com 16 anos, chegando em São Paulo, eu me tornei, né? Eu consegui um emprego de empacotador, né? No antigo Jumbo Eletro, que tinha no Alto da Lapa. E de lá, eu tive poucos empregos. Poucos. Eu sempre fui de ficar muito tempo nos lugares por onde eu passei. Aí de lá eu fui... Jumbo Elétrico virou Eletro Radiobras? Ou era Eletro Radiobras antes? Eu não me lembro. Eu lembro só quando era Depois, Jumbo Eletro. depois virou... Depois acho que o Pão de Açúcar comprou, o Carrefour, não me lembro. Eu sei que eu trabalhei lá no Jumbo Eletro como empacotador. Então eu trabalhava muito, muito carregando os carrinhos para comprar, para ajudar em casa, aquela coisa toda. Chegava, terminava meu expediente 6 da tarde, depois eu continuava lá ajudando o pessoal lá para poder organizar os hortifrutis lá dentro do mercado, aquela coisa toda. E aí, depois disso, meu pai sempre foi uma pessoa de muito bom relacionamento no prédio, e aí ele conseguiu um trabalho para mim contínuo num banco, no antigo banco Finasa. Lembra do Finasa? Lembro. Aí fui trabalhar como contínuo no Finasa. Aí no Finasa fiquei lá um bom tempo também. E você sempre morando na região ali Na região central de São Paulo. Exatamente, na Senador Queiroz. Tá. Bem no centrão de São Caramba, Paulo. ali Bem perto do Mercadão, perto de tudo. Do lado. É ali que ele trabalhava ali. Pô, você então paulistano mesmo da gema. Virou paulistano mas não mesmo. perco o sotaque não, viu? Aí trabalhei como contínuo no Finasa. E aí, através de um amigo, eu fui trabalhar no Albert Einstein. No Albert Einstein, eu fiquei 5 anos no Albert Einstein, mais ou menos. E foi lá que eu comecei a perceber o primeiro jogo. Né? Eu comecei a prestar atenção na parte de alguns amigos que trabalham com tecnologia lá. Eu comecei a prestar atenção naquilo. Falei, caramba, esse negócio deve ser o futuro. Só que eu não tinha condição nenhuma para fazer uma faculdade. E eu falei, mas poxa, esse negócio parece que é o futuro. Falei, eu quero fazer esse negócio. Todo mundo fazendo administração de empresa. Falei, eu vou fazer isso, eu vou tentar isso aqui. Porque na época, você tem uma idade parecida com a minha, na época tinha ciências da computação. E sistemas de informação. Engenharia de TI, né? Exato, Sistemas de informação. Só que eu não podia, então eu não tinha, eu falei, fui tentar achar um curso. Aí eu achei um curso de graduação numa faculdade que tinha ali na Brigadeiro, chamado Ibero-Americana. Nessa faculdade tinha... O cara é paulistano mesmo, da Gema, né? Paranaense paulistano. Aí consegui entrar nessa faculdade e olha o que eu fazia, Robinho. Eu praticamente atrasava o ano inteiro. Aí no final do ano eu dava um jeito de arrumar dinheiro para pagar o ano e assim foi, durante 4 anos. Né? Mas consegui me formar. E aí, num belo dia, eu consegui... a gente mandava currículos para estágio, essas coisas tudo, colocava lá no correio, lembra? Sim, lembro. Fazia aquela pilha de... Não tinha CIE naquela época, não tinha essas empresas. E postava os currículos tudo impressos, né, envelope e tudo. E num dado momento lá eu recebi uma oportunidade para trabalhar sem nenhuma experiência numa empresa que estava terceirizando algum serviço dentro da Perdigão. E eu entrei na Perdigão. Bom, para encurtar a conversa, eu trabalhei na Perdigão por muitos anos, saí de lá como gerente de infraestrutura de TI, né, nacional, e fiz uma carreira maravilhosa, um lugar que eu sou Aprendeu tudo na Perdigão? Tudo na Perdigão. Uma estrutura com 78 filiais, algumas internacionais. Não precisa falar nada, né? Então foi assim uma escola, tudo que você possa imaginar. Claro que daí eu fui me aperfeiçoar, fiz pós-graduação, depois a minha última foi MBA na FGV. Ninguém chega ao nível que você chegou hoje sem se aperfeiçoar, né? Não tem como, né? Você vai aprender, mas você vai buscar as titulações, vai buscar network, reconhecimento. Né? E eu sempre fui muito inconformado com as coisas, né? Tem GV aí? Você formou na GV? Fiz gestão estratégica e tecnologia da informação na GV. Na GV. Isso. Lá na Itapeva? É ali na Paulista. Na Paulista. Na Paulista.
Aí, o que acontece? Eu sempre fui muito inconformado, né, com a minha condição atual. Eu sempre estou inconformado com essa questão. E eu tinha uma questão muito mais forte, que era, eu sempre tive uma preocupação com a aposentadoria. O que me moveu a virar empreendedor foi isso. Eu pensava comigo assim, se eu ficar aqui nessa empresa ou qualquer outra empresa, seja Perdigão ou qualquer uma outra, vai chegar um momento da minha vida que eu vou ter que me aposentar. Tudo bem, provavelmente eu vou estar bem e tal, aquela coisa toda, mas o que eu vou fazer? É coisa de idade, né? Eu também, a mesma idade sua, o mesmo pensamento. Aí eu peguei e falei, não, eu não posso, eu preciso, eu vou estar vivendo o meu melhor momento, onde eu tenho um aprendizado, Quero conteúdo. trabalhar E aí, aposentado, né? eu vou pegar tudo que eu aprendi, toda a minha jornada e vou pescar, Pescar? vou ficar viajando. Não que eu não possa pescar e viajar, tá tudo lindo, Pode maravilhoso. fazer tudo isso. Posso, Né? mas Eu não me vejo aposentado, me vejo trabalhando até então, morrer. Exatamente. Né? Mas eu vou parar vários momentos claro, para fazer as coisas. Claro. E aquilo me incomodava de tal forma que eu chamava meus amigos, eu tenho grandes amigos lá, né, inclusive padrinho de casamento e tudo, e falava, vamos montar uma empresa de assessoria de TI e a gente vai trabalhar junto. Poxa, eu sou bom nisso, você é bom naquilo. Pô, nós somos em 4. Só que, claro, cada um tem seu contexto de vida. Eu sei que em 2003, 2004, por influência da minha esposa também, que me apoiou muito, eu saí da Perdigão, consegui sair e eu comecei a montar a minha primeira empresa de tecnologia. E aí a história você já sabe como é que é, né? De aprendizado, de queda, de fracasso, de muito aprendizado. Faltar dinheiro para pagar conta, cara, não ter mão de obra para ajudar. E aí você vai sozinho, e eu saí de um budget milionário da Perdigão. Quando eu olhei para o meu primeiro advogado, conversei com ele, falei, Edson, com esse valor de projeto que você está me passando, eu vou na Santa Ifigênia e compro 10 máquinas. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Mas aí a gente foi seguindo. Os desafios são iguais. São. E aí chegou um momento que, cara, eu falei, cara... De atender aquele cara que você não pode atender ele, que você não tem condições, mas você vai se desenvolver para atender, né? Sim. Esse cara é o cara da minha vida, eu tenho que pegar esse cara. O cliente é o que te desafia, né? O cliente está te desafiando, né? Sempre que você tem um cliente novo, ele é um desafio. Eu sempre falo que cada cliente novo que entra é um desafio, né? Porque os clientes não são iguais. Mas você vai estar sempre... Você sempre tem que melhorar em função deles. Você vai ajustar processo, você vai criar uma nova forma de trabalhar. Você tem que se ajustar ao cliente novo que está chegando. E hoje são claro, você tem que manter um processo, um padrão, processo. mas o cliente tem que se sentir personalizado. E hoje são 20 anos de Digitrix. Não, Digitrix, esse projeto da Digitrix é um projeto novo, que nós já estamos com ele há 6 anos. 6 né? anos. Esse é o projeto que eu brinco, né? A gente pode ter muitas falhas, mas esse projeto não. Você repaginou? Repaginamos. Repaginou. Porque nós viemos com outras empresas, né? Conseguimos muita coisa com outras empresas, mas chegou um momento que eu sempre brinco, né? Eu tinha uma outra empresa que eu não sabia do que era a sopa. Né? Tinha tanto ingrediente dentro da sopa que eu não sabia o que era aquilo. Vou mudar completamente. Eu falei, vamos mudar, vou pivotar isso, o que não é fácil, mais uma atitude de coragem. E a gente pivotou. Né? E eu abri essa nova empresa. Um dos nossos sucessos na Contabyte foi há 2 anos atrás. Eu resolvi fazer toda essa mudança também. É isso aí. O rebrand da marca. Exato, etc. porque aquilo eu falei que, poxa vida, esse tipo de empresa, ela até tem um sucesso legal, gera um resultado muito bom para nós, mas não é o que eu quero. Ela não representa exatamente a missão. Tanto é que a missão que eu tenho na Digitrix hoje, ela me representa. Eu realmente sou apaixonado pela missão da nossa empresa, né, que é transformar pessoas em negócios através da tecnologia. Então, quando eu falo de transformar pessoas em negócio, isso me movimenta, isso me faz acordar de manhã, porque cada movimento... É o seu propósito. É o propósito. Né? É o propósito. Então, a Digitrix, ela nasceu desse jeito. E nesse movimento veio o Rafael, ele veio e topou essa missão junto comigo. Um abraço, Rafa. Vamos convidar um dia aí para estar aqui também. Vamos. Então, ainda não conheço pessoalmente, mas conheço de internet e está junto com você. Ele é um cara brilhante, um cara que topou a jornada, estamos nessa jornada, ele acreditou no processo. Eu sempre falo, você precisa acreditar em você e no processo. Né? E as pessoas têm muita dificuldade de acreditar nas duas coisas. Exatamente. Né? Então, quando você acredita em você e no processo, é resiliente, acontece. De um jeito ou de outro vai acontecer. Né? Então, ele é um cara que nós estamos trabalhando junto há mais de 15 anos, e ele acreditou muito no processo. E está tendo alguns resultados muito bons para ele e para a família dele em função desse acreditar dele. Então, essa é um pouquinho da minha história. E a gente não para por aí. Estamos criando várias
viramos sócio, né, do Fire do Club. Fire Club juntos, estamos lá nessa... Nos conhecemos lá, Nos né? conhecemos lá, né? A gente passou a entender, eu já tinha um bom entendimento disso, eu sempre participei muito de ambiente, mas reforça o quanto que o ambiente nos define, né? Sim. Estamos aqui em função do ambiente. Do ambiente, né? é. Se não fosse o ambiente, nós não estaríamos aqui. Foi. Então, esse novo ambiente que a gente inseriu, eu e o Rafael, que nos permitiu nos aproximar, A gente nos se conheceu lá em conhecer, Campos do Jordão, Campos do Jordão no num podcast. mal nos falamos, Nos né? falamos, Porque eu tava mas- numa empreitada ali, né? Mas falei com a sua família. Isso, foi. Então você E vê. eu tava todo engajado numa Aham. empreitada ali, que eu tava concentrado, né? Mas aí o pessoal, o meu filho, a minha mulher, falou pra mim, falaram de Nós você. conversamos lá, então gera conexão. Porque nós estamos num ambiente que a busca é a mesma, né? Trabalho, saúde, família, né? Tudo misturado. Tem e o é mesmo isso. propósito. Todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer evoluir, mas ali ninguém quer passar a perna em ninguém. As pessoas estão ali com um propósito de evolução. Sim. Eu falo pra todo mundo, ó, tem que ganhar dinheiro? Tem que ganhar dinheiro. Claro. É certo. certo e não é vergonha pra ninguém. Mas você tem ali seus propósitos, né? Você não vai ganhar de qualquer forma. Né? Até porque, Robinho, o dinheiro, ele é recurso que nos permite fazer o que a gente precisa fazer. Lógico. Sem dinheiro, você não consegue fazer. Você não consegue ajudar ninguém. Você não consegue investir, você Você não não ajuda consegue nem a estudar, você, você não nada. consegue pagar melhor sua Você equipe. não muda a vida de ninguém. Ah. Então, se a minha missão é transformar pessoas em negócio, como que eu vou transformar a vida das pessoas sem recurso? Sim. Né? Sim. Então, a gente precisa trabalhar. Então, esse é um pouquinho da minha jornada aí. E agora a gente continua acelerando. E a gente tem um gás, assim, absurdo para continuar crescendo, aprendendo, erra aqui, acerta ali e vai tocando o barco. Faz parte do negócio. Faz parte. Minuto final do nosso podcast aqui passou rápido, né, Kaique? Quando o papo é bom e quando o conteúdo é Que pena. interessante, né? Que pena que eu tava falando Não, o dia mas inteiro. nós vamos gravar outros aqui, porque Vamos. assim, acho que essa parte da tecnologia, né, da informação nas empresas, ela é uma parte muito sensível Sim. e muito pouco explorada. Sim. Porque há ainda na cabeça dos empresários, das pessoas, que isso funciona de forma automática. Sim. E não é. Comprei computador, coloquei link de internet, Tá funcionando. tudo resolvido. Não é. Tem não que é. ter uma integração. Eu aprendi na cuidado. marra, quando o cara falou pra mim assim, pô, eu comprei 800 GB de internet. Não, mas senhor, o seu computador não é compatível. Eu falei, puta que pariu, não é possível um negócio desse. Não vai adiantar, né? Não vai adiantar nada, né? Não. Então, você vai aprendendo, como já dei outros exemplos. Sim. Eu tenho 3 internet e tem quando uma não funcionar, tem o plano B e o C. Aham. E tem hora que as Tem que 3 ser na não mão. funcionam. Tem que ser na mão. né? Não. Então você fica... Mas fica, Edson, fica para você dar a gente de forma... Parece debate político, né? Mas para suas considerações finais aí, para você falar aí. Fica à vontade para falar o que você quiser. Não, eu só quero agradecer a oportunidade e para quem está nos ouvindo, pensa nisso, né? A tecnologia é algo que pode mudar o seu jogo, né? E hoje em dia não precisa mais de grandes investimentos, né? De grandes investimentos, você pode começar pequeno, mas da forma certa, né? Então, olha para a tecnologia de uma forma diferente, mesmo que seja eu empresa. Mas a partir aqui do ContaCast, nós vamos olhar muito por tecnologia. A partir da ContaByte, nós vamos ter um olhar mais próximo da tecnologia através de você. Perfeito. Você vai estar Estamos participando juntos. aí de muita coisa junto Estamos com a gente, juntos. palestrando, mentorando nossa equipe, mentorando o Winners Club. Você é um cara especial, você vai estar junto com a gente. Tamo junto. Edson, obrigado. Imagina, obrigado a você. Esse foi Edson da Digitrix, mentor em tecnologia de informação para pequenas e médias empresas. Ó, se eu fosse você que já assistiu esse episódio, compartilha, encaminha para algum amigo, porque ó, faz a diferença no bolso do seu dinheiro, da sua empresa e vai fazer também dos seus amigos. Valeu, fiquem com Deus. Até a próxima semana.